Talvez uma das habilidades mais bonitas de se ver em uma cirurgia são aqueles nós manuais que o cirurgião realiza. É literalmente prazeroso, é legal e o domínio deles vai te dar alguns diferenciais. Aqui eu vou te ensinar um pouquinho sobre os nós manuais para você ter a maestria e o domínio dos fios. Vou te ensinar agora o princípio dos nós, tanto com porta-agulha, tanto os nós manuais. Nó do dedo médio, depois nó do dedo indicador, depois nó do dedo médio. Se eu for intercalar as mãos, eu mantenho o nó do dedo médio e nó do dedo médio. Se eu for fazer todos com a mesma mão, fica nó do cirurgião, dedo indicador e depois dedo médio. Então, peraí, é um pouco confuso inicialmente entender desse jeito, mas eu vou te mostrar na prática aqui alguns princípios e depois eu vou construir esse conhecimento junto contigo. Confia que vai dar certo. Vamos agora demonstrar o nó do dedo médio. O princípio para a realização de qualquer um dos nós é sempre cruzar os fios. Por exemplo, se for o nó do dedo médio, que eu vou fazer com a mão direita, esse fio vai ficar por baixo. Então, o fio que está na minha mão fica por baixo. Mais uma vez, se eu vou fazer o nó do dedo médio, esse fio que vai ficar na minha mão, ele deve ficar por baixo. Os fios sempre cruzados, beleza? Se for o nó do dedo indicador, esse fio vai ficar por cima. Aí eu chamo indicador, fica em cima, né? Eu me refiro ao fio que está na minha mão direita. Vamos lá realizar o nó do dedo médio? Aqui, cruzei. Vou fazer esse 4. Pego o fio fazendo essa pinça. Esses 3 dedos eu vou apresentar o fio para mim, ó, como se fosse um espelho. E vou botar o meu fio verde entre o meu dedo médio e o dedo indicador. Como é nó do dedo médio, é o dedo médio que vai realizar todo o nó. Então, eu abaixo o fio verde, e com essa unha aqui, ó, com o dorso desse dedo, eu vou pegar o fio azul e vou travar junto com o dedo anelar. Observa, ó, travei e fiz o nó. Mais uma vez, fiz essa apresentação, abaixei o fio verde e aqui, ó, travando ele com o anelar, eu formo o nó do dedo médio. O nó do dedo indicador agora é um nó bem legal também e fácil de se fazer. Cruzei os fios, indicador está por cima, fiz a pinça aqui, ó, com o nó do dedo indicador, eu vou fazer esse 4. Observe, minha mão está assim, peguei aqui no fio e girei a minha mão, ó. Faço esse 4, beleza? E agora eu vou levantar o fio verde e vou pegar o fio azul junto com o dedo médio, tá vendo? Para poder terminar o meu nó. Vamos lá repetir. Nó do dedo indicador. Realinhei os fios, fiz esse 4, levantei o fio verde e bati aqui, ó, na parte do fio azul para levantar ele. Assim que levanta, eu vou usar o dedo médio para poder fixar e fazer o nó. Observa como ele cai bonitinho. Isso deve funcionar assim como no nó do dedo médio. Vou realizar agora uma sequência de 3 nós em repetição do dedo médio. Então, ele por baixo, fiz aqui, ó, tá lá ele caindo certinho. Vou repetir mais uma vez para vocês. Cruzei a mão por baixo, apresentei, entrou aqui, ó, abaixou. E a última vez, continuação do nó do dedo médio, repetição para vocês. Apresentei, coloquei aqui na lateral do meu dedo médio, abaixei, pronto. E vou agora realizar o nó do dedo indicador por 3 vezes para vocês. Indicador. Ele cai certinho. Nó do dedo indicador, mais uma vez. E mais uma vez o nó do dedo indicador. Tá lá. O nó do cirurgião é o somatório dos 2 nós. Então, ó, começando com o nó do dedo médio, porque o cirurgião equivale ao dedo médio, está por baixo, apresentei. Baixei aqui. O indicador, eu vou levantar agora o fio azul para passar o verde por baixo, ó. Levantei o azul e aqui. Observa, é os 2 nós em simultâneo. Continua o dedo médio, continua o indicador. O cirurgião, ele equivale a 2 voltinhas. É as 2 voltinhas que a gente faz por porta-agulha. Repetindo. Dedo médio, apresentação. Peguei aqui.
indicador somatório, levantei, passei por baixo, e os dois juntos. E aí vou sempre guiar o meu nó para ele chegar lá no final. Guia o nó. Esse é o nó do cirurgião. Depois do cirurgião, eu realizo o nó do dedo indicador. E depois eu realizo o nó do dedo médio, sempre cruzando os fios. Tá aí a demonstração dos nós para vocês. Bom, dando continuidade à nossa sequência de habilidades prévias para a gente poder realizar uma sutura, você vai aprender a finalizar uma sutura. Como? Olha, os nós com o porta-agulha. Qual a finalidade deles? É literalmente fazer uma sequência de 3 nós que começa com contenção, fixação e segurança. Na contenção, eu apenas confronto as bordas, eu aproximo. Na fixação, eu aperto um pouco mais esse segundo seminó, porque ele tem uma finalidade de conseguir deslizar sobre o primeiro e apertar essa borda um pouquinho mais. O terceiro seminó é chamado nó de segurança. Então, ele não vai modificar nem o segundo nem o terceiro, e nele você pode aplicar um pouco mais de força para literalmente ali fechar bem mais bonito esse nó aí, beleza? Então, vou ensinar um macete para vocês. Esse simulador ele vai facilitar a tua vida para quando for realizar. Aqui eu tenho 2 barbantes, um laranja e um azul. Eu vou simular que eu peguei um fio agulhado, passei aqui pela pele, puxei e aqui tem uma agulha, então a extremidade agulhada, e aqui ficou o cotoco ou o bigode. E esse bigode ficou laranja. Então, ó, vou aqui. Porta-agulha sempre entre os fios. Quando eu falo que é sempre, é desde o primeiro, segundo e terceiro seminó. Então, ó, vou fazer uma pinça de mais ou menos 15 centímetros aqui e vou girar o meu barbante no porta-agulha 2 vezes. O primeiro faz assim. Vou pegar bem na extremidade e observa, eu vou dar nó. Esse cotoco laranja, o bigode, estava do lado direito. Ele vai passar para o lado esquerdo. Então, eu vou fazer com que o meu braço direito cruze sobre o esquerdo e o nó cai aqui, ó, perfeito. Pronto. Falei para você que o porta-agulha é sempre no meio dos fios. No meio dos fios, não é na lateral. No meio. Vou dar mais uma voltinha, pego aqui na extremidade do cotoco laranja e, literalmente, faço meu nó. Pronto, desci. Fez o nó com um princípio muito legal, tá aí feito o nó de fixação. E o terceiro, ele é igual ao primeiro, a diferença é que eu dou apenas uma volta no porta-agulha. Peguei aqui, ó, cruzou a mão e tá aí finalizado. A ideia é que você treine ao máximo essa finalização, que vai te dar um diferencial muito grande. Treinar essa finalização no fio de nylon é um diferencial muito, muito bom. Nessa aula, eu vou comentar um pouquinho sobre as finalizações de uma sutura, né, de um ponto, utilizando fio de nylon. Há algumas peculiaridades. A gente treinou no simulador, né, naqueles cordões para facilitar a didática, mas aqui eu vou te dar um pouco mais do bizu. Como é que funciona na prática? Então, considerando que eu fiz toda a transfixação da pele, deixei ali um cotoco, a gente vai chamar agora de bigode, eu gostei muito desse termo. Então, a gente vai deixar um bigode de mais ou menos 2 centímetros para a gente poder fazer a finalização. A regra é, a parte agulhada vai estar na minha mão esquerda, tá bom? O porta-agulha, ele vai realizar os movimentos que a gente aprendeu a fazer anteriormente. Em que consiste? Em um nó de contenção, fixação e segurança. É aquela sequência. Como é que eu decoro isso, Davi? Olha, começa com contenção C, fixação F, segurança S. Então, o alfabeto você nunca vai esquecer. Contenção, fixação e segurança. Então, vou mostrar agora para vocês na prática. Lembrando que o primeiro nó, que é a contenção, a gente apenas aproxima essas bordas. Eu não preciso apertar. Esse é o maior diferencial. Na fixação, eu posso apertar um pouco mais esse nó, porque ele tem um poder ainda de modificar o primeiro. Então, ele consegue ainda apertar o primeiro. Mas o terceiro é um nó de segurança, ele não tem o poder já para modificar mais nem o primeiro e nem o segundo. Então, eu posso apertar um pouco mais essa finalização com a ideia mesmo de dar uma segurança, tá bom? Vamos lá? Ó, inicialmente eu vou considerar que eu estou usando um campo estéreo, então a minha agulha pode ficar um pouco mais solta. Vou fazer uma pinça de mais ou menos 15 centímetros, peguei na pontinha, 1, 2 voltinhas, peguei aqui na extremidade, cruzo as mãos. Apenas aproximei. O segundo, vou voltar, porta-agulha no meio dos fios, ó, mais uma vez, no meio dos fios, pega na pontinha,
Tá. Segue aqui a finalização. Já posso até definir o lado, se eu quero colocar para o lado esquerdo ou o lado direito. E o terceiro é a segurança. Eu posso agora dar um aperto muito mais legal. Então, dando continuidade, vou até modificar a posição da peça para você ver como vai ficar melhor em outro ângulo. Ó. Replicando a mesma sequência, eu tenho uma pinça de mais ou menos 15 centímetros, porta-agulha mais ou menos aqui, próximo à minha mão, tá bom? Sempre as voltinhas próximas à minha mão. E vou lá. 1, 2 voltinhas, pegou, cruzou as mãos. Voltou agora com porta-agulha. Fixação. E segurança. Vou só retornar o meu nó na posição inicial e vou repetir a sequência um pouco mais rápida. Essa é a sequência de uma finalização. Bom, então a finalização, ela vai seguir essa sequência, né? Rapidinho que a gente for fazer, ó. 1, 3. Vou só voltar o fio para o lado que eu quero, tá? Que sempre do lado da direita, o cotoco ou o bigode. Mais uma vez, ó. 1, 2 voltinhas, pegou na pontinha, cruzou a mão. O segundo só volta, a mão não cruza. O terceiro. Voltou. E aqui, a nível de treinamento, a gente vai seguir fazendo todas essas finalizações.